noite. É um prazer estar aqui e estou na companhia da Luana, que vai transmitir essa linguagem mais geral de gestos sobre o tema que eu vou falar, que é um tema extremamente importante para mim, mas muito mais importante para todo o Brasil e não só para a área da música. Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade. Um colégio chamado Instituto Freitas Lima, em Ipanema, dirigido por uma professora, Maria Elisa Freitas Lima. Ela era uma daquelas professoras treinadas e preparadas por Heitor Villa-Lobos para difundir a música brasileira que ele tinha recolhido em toda a sua vida e que trouxe para essas crianças cantarem em corais. Villa-Lobos era um personagem absolutamente fantástico. O pai dele era um homem que gostava imensamente da música clássica tradicional e fazia reuniões na sua casa, tocava quartetos de Brahms, de Beethoven, de Debussy, Ravel, em suma. E a criança ficava lá ouvindo tudo isso. Devagarzinho, ele foi se aproximando do violoncelo, mas antes de ter um violoncelo, ele teve um violino e em seguida uma viola, que ele tocava com a posição do violoncelo, o instrumento em pé, e assim Villa-Lobos foi aprendendo não só a conhecer todas aquelas riquezas musicais espetaculares, mas também ele mesmo poder executar alguma coisa numa forma quase de brincadeira com aqueles instrumentos que o pai dava para ele. Uma característica do Villa-Lobos, da vida dele inteira, foi o autodidatismo. O autodidatismo vem provavelmente desse contato com o pai. O pai era extremamente severo, a ponto de, quando Villa-Lobos não se comportava como ele queria ou trazia obrigações que não cumpria, ele botava Villa-Lobos embaixo da mesa, amarrado ao pé da mesa. Uma frase de Villa-Lobos muito forte sobre essa situação emocional era o seguinte: ele dizia, eu só sorri depois que meu pai morreu. Então, vocês vejam a força que tem essa relação. Mas, para a felicidade de Villa-Lobos, o pai, ao mesmo tempo, deu a ele um instrumental fora de série, não só pelo conteúdo, mas pela maneira como ele ensinou. Muito informal e deixando um espaço grande para a criança deduzir o que faria com aquelas novidades que o pai trazia sempre para o instrumento de cordas. Villa-Lobos tinha uma verdadeira obsessão pelo violão. Isso é uma dedução minha e de outros violonistas, porque o violão era portátil. O violão, ele assumiu o violão justamente após a morte do pai e assumiu também as ruas do Rio de Janeiro. Dona Noêmia, a mãe de Villa-Lobos, não era muito entusiasta com a atividade musical. Ela preferia que o filho fosse médico e se preparasse para essa profissão. Mas não foi o que aconteceu. Villa-Lobos, a gente pode dizer, foi diretamente para as ruas do Rio de Janeiro. Ele frequentava os capoeiristas, ele frequentava os chorões,
o pessoal da rua mesmo, os capoeiristas, os boêmios, e foi crescendo sempre com aquele violão por perto. E marcou toda a vida de Villa-Lobos. Não só de Villa-Lobos, mas marcou milhares de crianças no Brasil. Villa-Lobos fez uma turnê muito louca com alguns amigos pelo norte e nordeste do Brasil. Quando chegou no Nordeste, ele seguiu com um companheiro e entrou a Amazônia adentro. Algumas pessoas duvidam disso. Não, Dona Maria Augusta, uma biógrafa do Villa-Lobos, que inclusive respondeu sobre a vida dele num programa de televisão, ela dizia, não, isso é uma fantasia, isso, ele não pode ter ido à Amazônia. Mas eu garanto a vocês que ele foi à Amazônia. Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, e já estava estudando então violão também, que eu comecei com 12 anos de idade, com Antônio Rebelo, e dois amigos meus, Jodacil Damasceno e Hermínio Belo de Carvalho, tinham um programa na Rádio MEC, um programa muito bonito, chamado Violão de Ontem e de Hoje. Nesse programa, eles contavam a história do violão, botavam documentos, gravações e tudo isso. E eu telefonei para os meus amigos para informá-los que Villa-Lobos faria uma conferência na Escola de Canto Orfeônico, justamente quando eu tinha 15 anos, e que eu gostaria de ir com eles. Aí uma baita surpresa, eles disseram, não, nós não pudemos ir. Jodacil estava muito doente, Hermínio tinha quebrado um braço, uma perna, alguma coisa assim, e você vai ser nosso mensageiro. Tudo que ele disser, você vai escrever, mesmo que você não ache importante, porque um dia vai ser muito importante. E a gente vai ter de divulgar todas essas coisas sempre. E dito e feito, os organizadores deixaram a conferência para as 15 horas, num dia de semana, num dia comum de semana. Só 3 pessoas compareceram. Eu e mais um biógrafo de Villa-Lobos e mais uma terceira pessoa. Mas o Villa-Lobos entrou naquele salão bonito, todo feliz, sentou com a Arminda, sua esposa, e com a irmã da Arminda, Julieta. Nessa época, era surpreendente uma palestra do Villa-Lobos, embora todos soubessem que ele fazia um grande sucesso na Europa e fora do Brasil, nos Estados Unidos também. O ano era 1958. Villa-Lobos viria a falecer em 1959. E lá fui eu para a mesa junto de Villa-Lobos, porque ele achou, não, essas 3 pessoas sentem aqui, e falava muito entusiasmado, um homem que vibrava com o que ele contava, e feliz, parecia que ele estava sonhando, mas ele estava contando a vida dele toda. Acabou contando durante 3 horas. Impressionante isso. Durante essas 3 horas, ele contou inúmeras histórias, e uma delas foi a viagem para a Amazônia. A viagem para a Amazônia, a gente tem, hoje em dia, que você vê aventuras cinematográficas na Amazônia, mas não era nada disso, a viagem dele para a Amazônia. Ele e um amigo, Donizete, violoncelista, saíram pelo Amazonas, mas em lugares muito tranquilos, não perigosos, tem nada disso.
Apesar de tudo, uma das canoas virou uma vez e quase molhou inúmeros manuscritos de Villa-Lobos e quase estragou. O violão dele foi recuperado, mas o violoncelo de Donizete veio muito maltratado. E nessas viagens pelo Amazonas, ele fez contato com indígenas também e recolheu alguns cantos que ele trouxe para esse guia. Ele construiu um guia, ele fez uma edição de canções de todo o Brasil, canções infantis, canções importadas da Europa para crianças e cantos do interior do Brasil, que ninguém nem conhecia. Vocês vão ver tudo isso na biografia da história de Villa-Lobos. Trenzinho do Caipira, uma passagem muito popular e conhecida do Brasil todo e no mundo inteiro, ligada a essas viagens do Villa-Lobos. Mas ligada a essas viagens também tem efeitos onde ele traz o que vinha da África e junta com ele traz as melodias dos índios. Ora, eu, com 7 anos de idade, já aprendia com Dona Maria Elisa Freitas Lima a cantar Osanina, Orecuacuá, Casaetete, no terrão, Teuze, Toze, Toze. Em suma, com a força da canção virgem indígena. E com esse material, Villa-Lobos pintou e bordou. No violão, ele tem a técnica do Villa-Lobos foi revolucionária. Por quê? Porque ele tinha uma consistência lógica no aprendizado dele, que ele mesmo determinou. Uma coisa que é muito importante é saber como estudar e o que você vai estudar. Ele sempre dizia isso. E outro dia eu vi uma conferência, uma reportagem com Nelson Freire, esse grande pianista que o Brasil perdeu. O Nelson dizia, respondendo a uma pergunta do repórter, ele dizia: não, eu não tenho dons especiais. Eu tenho um bom ouvido e uma boa cabeça. E aí, de repente, deu uma luz nele e disse: e descobri como se estuda. Então, o Villa-Lobos também passou por esse mesmo processo. No Villa-Lobos, antes mesmo dele começar a compor as partes mais densas para o repertório do violão, ele estudou os métodos de Coste, de Carcasse, de Carulli, de Giuliani, e fez uma ideia perfeita, uma ideia completa do violão. Já era desde 1500, deixando a vihuela do lado, a vihuela, a violinha de cordas duplas, que no Brasil acabou se transformando na nossa viola caipira. Ele transformou o repertório dessa viola e da vihuela para peças modernas espetaculares, inclusive os 12 estudos de Villa-Lobos. Os 12 estudos foram dedicados a André Segovia. Ele encontrou com Segovia na Europa, tiveram um encontro que marcou a história e também outra vez me marcou profundamente, porque eu ouvi as duas versões. Ouvi a versão de Villa-Lobos na Escola de Canto Orfeônico do Rio de Janeiro e ouvi a versão de André Segovia em Saint-Jacques de Compostelle, onde eu fui assistir um curso dele quando eu venci um concurso internacional em Paris. Foi em julho de 1965. Isso daí foi novamente aquela emoção carregada da história do Villa-Lobos,
que me dava elementos muito generosos para a minha vida e para os meus estudos. Em 1959, Villa-Lobos faleceu, e Arminda Villa-Lobos, que ele afetivamente chamava de Mindinha, me convidou, depois de ter ouvido uma palestra de Hermínio Belo Carvalho, onde eu ilustrei junto com Jodacil Damasceno. Ela me fez um convite que foi mais um passo decisivo na minha vida. Ela me pediu para gravar os 12 estudos de Villa-Lobos, aqueles que dedicados a Segóvia, pela primeira vez. A primeira versão e o primeiro disco do Museu Villa-Lobos iam ser os 12 estudos. E foi o que aconteceu. Eu gravei os 12 estudos e essa gravação teve uma repercussão muito grande. Na época, no Brasil, seria um disco sofisticado que ninguém ia querer comprar. No entanto, imediatamente, praticamente, ela vendeu e deu os 1000 discos que foram editados. Novamente, isso tem uma repercussão na minha vida enorme, porque em 1965, naquele ano que eu encontrei Segóvia, e ele me conta a versão do encontro dele com Villa-Lobos, que coincidia perfeitamente com a história de Villa-Lobos, a versão de Villa-Lobos. Os dois se encontraram numa festa em 1924. E Segóvia estava tocando numa rodinha, cercado de, segundo Villa-Lobos, de mulheres bonitas, e apresentaram Segóvia. Villa-Lobos já tinha ouvido falar de Segóvia, começaram a conversar, começaram a trocar ideias sobre o violão. Villa-Lobos pegou um pouquinho o violão de Segóvia e fez algumas coisas que deixaram Segóvia assustadíssimo. Teria um impacto assim, como se fosse de barulho, de provocação, e Segóvia pegou o violão dele de volta. E o próprio Segóvia diz isso no filme. Ele disse: e sabem o que aconteceu com isso? Eu fiquei assustado, peguei meu violão com uma cara de pouca amizade, e o que eu tive de resposta? Uma gargalhada do Villa-Lobos. E a partir daí ficaram amigos para sempre. E novamente também essa grande onda foi bater na minha trajetória. Ela foi bater da seguinte maneira: depois de ganhar esse concurso em Paris, eu fui convidado pela Erato, a companhia mais importante da França e uma das maiores da Europa, junto com a Deutsche Grammophon, para gravar um disco de música espanhola. E eu recusei. Eu disse: não, eu não quero gravar música espanhola. Eu quero gravar os 12 estudos de Villa-Lobos, que eu já gravei no Brasil, e tivemos todos uma surpresa com o sucesso daquele disco. Eles acharam graça, né? Meu garoto, você está chegando aqui na Europa e já está impondo coisas. Não, eu só estou querendo realizar um trabalho ainda melhor do que eu fiz no Rio de Janeiro. E um mês depois eles permitiram que eu fizesse essa gravação. Essa gravação virou um salvo-conduto para a obra de Villa-Lobos. Um salvo-conduto que foi o seguinte: Villa-Lobos já tinha gravado com a Orquestra Sinfônica Nacional da França, com a orquestra da URTF, vendeu muitos esses produtos, depois subiram. E isso é um fenômeno até corriqueiro na vida na vida dos compositores, dos criadores. Quando eles desapareciam, também o trabalho todo, o produto material, desaparecia com eles. Mas no caso
esse disquinho dos Los Estudos vendeu 1 milhão de discos. Mas não é tipo Roberto Carlos, não. Ele vendeu 1 milhão de discos durante 10 anos em 38 países. Isso solidificou o começo da minha carreira de uma maneira espetacular e, além disso, fez com que as gravações que estavam dormindo nas plataformas viessem novamente para o comércio com um impulso muito forte. E os violonistas que não tinham gravado ainda, os grandes violonistas, Julian Brim gravou os prelúdios, mas não gravou os estudos. Se agora você tinha gravado 3 estudos, e John Williams nem tocou no assunto, e Narciso Eppes também, eram os grandes daquele momento. Então eles imediatamente foram avisados por suas companhias e também gravaram mais Villa-Lobos. E aí isso multiplicou o sucesso do disco da Erratou. E logo depois desse disco eu gravei também o concerto para violão e orquestra e gravei em 18 anos, 18 discos. Eu quero dizer que isso teve muita repercussão na minha vida, mas recentemente, por incrível que pareça, eu buscando entre os meus papéis, a pedido de um musicólogo, documentos sobre Arminda Villa-Lobos. E no meio daquela série de contratos que ela já tinha me dado para o Museu Villa-Lobos, já tinha me convidado para fazer palestras ou cursos de música, havia uma cartinha, um bilhete dela que eu nunca tinha visto. E naquele bilhete eu quase tive um ataque cardíaco, que ela dizia: meu querido Turíbio, como você sabe, eu gosto muito de você e tal e coisa, e tenho certeza absoluta que o Villa gostaria de você da mesma maneira. Um beijo de sempre, Arminda. Fiquei gelado, lógico. Fiquei gelado. Eu disse: não é possível, ainda, até hoje, eu estou com quase 80 anos, o Villa-Lobos ainda me manda recados e surpresas assim, fabulosas. E com isso eu vou encerrar o trabalho da Luana aqui, agradecendo a ela, agradecendo o Conselho Cultural da Vale, que patrocinou tudo isso, e agradecendo a vocês. Volto daqui a pouquinho para botar o violão para falar no meu lugar. Muito obrigado.